Essa semana a novela tá pegando fogo noveleiros. É barraco, reviravolta e emoção do começo ao fim. Então já se ajeita aí, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo conferir tudinho no resumão da semana. Preparados? Então vamos nessa! Segunda-feira, 14 de abril. Juliano anda inquieto, e não é à toa. Clarice simplesmente sumiu por algumas horas e voltou com aquele olhar enigmático que só ela tem. O que, para ele, é praticamente um alarme soando. Desconfiado, ele tenta arrancar alguma explicação, mas ela desconversa, joga um sorriso meio torto e muda de assunto. E quanto mais ela se esquiva, mais Juliano aperta os olhos, como se fosse descobrir alguma pista no silêncio dela. Clarice claramente esconde algo, e ele está decidido a descobrir o que é. Enquanto isso, Teresa também resolve intervir. Sem paciência para enigmas, vai direto ao ponto e pergunta a Clarice se a ausência dela tem algo a ver com Zélia. Clarice tenta manter a calma, mas sua hesitação só acende ainda mais a curiosidade de Teresa. A tensão entre elas é palpável, como se ambas soubessem que há algo bem maior acontecendo por trás da fachada de sorrisos e respostas vagas. Do outro lado da cidade, Raimundo e Lígia, apesar de separados por quilômetros e decisões mal resolvidas, não conseguem parar de pensar um no outro. É aquele tipo de saudade agridoce, misturada com raiva, orgulho e desejo. Cada um em sua casa, ambos olham para o nada com cara de quem queria estar em outro lugar, ou melhor, com outra pessoa. Mas, por enquanto, nenhum dos dois dá o braço a torcer. Já Alfredo, sempre no embalo de novas ideias, decide lançar uma proposta ousada. Quer que Érico embarque numa turnê com Verônica Quinn. A diva do glitter e do salto alto, que já conquistou gente fina, agora pode ganhar o país. Érico, meio surpreso e meio empolgado, começa a imaginar a logística, figurino, coreografia, público, e talvez até fãs gritando Queen, nas cidades por onde passarem. A ideia está lançada, e o brilho nos olhos dele não nega o entusiasmo. No meio da correria, Glorinha e Marlene também têm uma missão importante: decidir o nome do novo produto da marca delas. Depois de uma lista quilométrica com nomes que iam de Essência do Encanto a Lágrima de Fada, as duas finalmente chegam a um consenso, e comemoram como se tivessem ganhado na loteria. O nome é forte, marcante e com a cara delas. Agora, é só preparar o lançamento e torcer para que o público compre a ideia, e o frasco. Mas nem tudo é perfume e purpurina na novela. Nelson aparece na casa de Anita com desespero estampado na cara. Endividado até o pescoço, ele implora por ajuda. Só que o desespero dele se transforma em imprudência. No momento de puro descontrole, acaba fazendo a família de Anita de refém. A cena é tensa, com todos acuados, e Nelson tentando manter o controle de uma situação que já fugiu das mãos há tempos. Anita, sempre forte, tenta manter a calma e proteger os seus, mas já é claro que isso vai deixar marcas. Enquanto isso, Vera e Sebastião são surpreendidos por uma intimação da prefeitura. Do nada, recebem um aviso de que precisam comparecer ao órgão municipal por conta de uma irregularidade em sua propriedade. Os dois ficam em choque, sem entender o que está acontecendo. Vera começa a ligar os pontos e desconfia que pode ter dedo de algum inimigo ou armação na jogada. Sebastião, mais pé no chão, decide ir pessoalmente resolver a confusão, mas já pressente que vem problema grande por aí. De volta à trama central, Juliano continua decidido a entender o que Clarice anda escondendo. Ele a pressiona mais uma vez, exigindo saber onde ela esteve. Clarice, cansada de se esquivar, finalmente reage. Com um olhar firme, diz que não tem que dar satisfação da própria vida, o que só deixa Juliano mais desconfiado. A relação entre os dois, que já vinha balançando, parece estar cada vez mais perto de ruir, e a falta de confiança pode ser o empurrão final. E assim termina mais um dia caótico e intenso na novela, com todos os personagens girando em torno de seus segredos, seus desejos não ditos e as decisões que ainda precisam tomar. A sensação é de que tudo está prestes a explodir, e o próximo capítulo promete vir carregado de revelações. Terça-feira, 15 de abril. Clarice, mais uma vez, dá um verdadeiro nó na cabeça de Juliano. Depois de desaparecer por algumas horas, ela retorna com aquele olhar inocente e um sorriso sereno, como se tivesse ido só comprar pão na esquina. Juliano, claro, não é bobo, percebe que tem algo errado, mas não consegue arrancar nada dela. Ela se esquiva com classe, responde com meias palavras, muda de assunto com maestria e sai da conversa como se tivesse tudo sob controle. E tem. O olhar de Juliano fica no ar, cheio de desconfiança. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o clima fica tenso, e muito.
Nelson, enrolado até o pescoço com dívidas, decide procurar Anita pedindo socorro. O problema é que o cobrador dele não tem paciência e resolve agir por conta própria. Sem aviso, o sujeito aparece na casa de Anita, bota pressão, grita, ameaça e transforma o lar da família num verdadeiro campo de tensão. Em minutos, todos dentro da casa se veem praticamente como reféns de uma dívida que não é deles. Anita tenta manter a calma, mas a situação foge completamente do controle. Beto, por sua vez, segue firme com seus planos e se reúne com Basílio para passar tudo a limpo. Ele conta cada detalhe do que tem em mente, deixando claro que não pretende recuar diante das últimas armações de Bia e Juliano. Basílio ouve com atenção, pontua riscos, mas no fundo está fechado com o amigo. Eles sabem que tem poucas chances, mas não pretendem desistir. O jogo ainda não acabou. Do lado de Raimundo, a decisão é dura, mas definitiva. Ao saber da dívida de Nelson e da confusão envolvendo Anita, ele resolve pagar tudo, não por generosidade, mas por controle. E como todo favor nesse universo vem com preço, ele impõe uma condição: Celeste está proibida de continuar seu namoro com Edu. A menina fica em choque, se sente traída e tenta argumentar, mas Raimundo é taxativo. O namoro, segundo ele, é coisa do passado. Clarice, exausta emocionalmente, procura Teresa para um desabafo sincero. Entre uma lembrança e outra, ela fala sobre Zélia, sobre os lapsos de memória que vêm e vão, e também sobre o medo de que a verdade demore demais a aparecer. Teresa, como sempre, é sensata. Escuta, acolhe e, do seu jeito, dá forças para Clarice seguir em frente. Não tem todas as respostas, mas sabe o valor de um bom conselho no momento certo. Yolanda, prestes a se casar com Ulisses, entra num turbilhão de dúvidas. Ela começa a pensar se está mesmo pronta para esse passo. Não que ela não goste dele, mas será que amor basta? Será que ela quer isso agora? As perguntas não param de pipocar na cabeça dela. Ulisses, por enquanto, ainda não percebeu a hesitação da noiva, mas o clima começa a mudar entre os dois. Carlito, por outro lado, vive um momento raro de alegria. Depois de tanto sofrimento, sua saúde dá sinais reais de melhora. Ele se emociona, chora ao lado de Ana Maria, que está sempre com ele, e sente que pode voltar a sonhar. O pior parece ter passado, e o alívio é nítido em todos à sua volta. No Gente Fina, Ulisses, Vera, Sebastião e Beto se reúnem como se fosse uma reunião de emergência, e de certa forma é. Com medo de que o local feche as portas por causa da nova pressão da prefeitura e da falta de apoio, eles decidem se unir de vez para lutar pela sobrevivência do espaço. Não será fácil, mas a união dos quatro é o primeiro passo. É nesse meio tempo que Clarice mexe, por acaso, na bolsa de Zélia e encontra uma foto que a deixa abalada. A imagem mostra algo, ou alguém, que mexe com sua memória e acende uma faísca em suas lembranças. Ela segura a foto por alguns segundos, em silêncio, como se estivesse tentando ligar os pontos. Algo não fecha. E ela sabe que Zélia está escondendo bem mais do que parece. De um lado, temos Juliano ainda roendo as unhas atrás de respostas sobre Clarice. Do outro, Clarice começando a juntar peças que ele nunca quis que ela visse. A tensão entre os dois só aumenta, e cada passo dela se torna mais perigoso. Mas ela não tem mais tempo a perder, está decidida a ir até o fim, doa quem doer. Enquanto isso, o cobrador que ameaçou Anita continua rondando o bairro, o que mantém a família em alerta máximo. A casa vira praticamente uma fortaleza, com todo mundo se revezando para vigiar janelas e trancar portas. Anita não dorme direito, Celeste está um trapo emocional e Nelson finge que está tudo bem, mesmo sabendo que foi o causador do caos. No meio disso tudo, Edu tenta se reaproximar de Celeste, mas encontra uma barreira chamada Raimundo. O pai da garota está obcecado com a ideia de que Edu não é bom o bastante para ela. Já Celeste, entre lágrimas e revolta, considera fugir para viver esse amor longe do controle do pai. Ainda não sabe como, mas sente que não vai aguentar por muito tempo. Com todos os dramas girando ao mesmo tempo, o único que parece ter um respiro é Carlito. Ele passa a tarde com Ana Maria, fala sobre o futuro, faz planos para quando estiver totalmente recuperado e até arrisca um sorriso tímido ao ver o pôr do sol. É pouco, mas depois de tudo que enfrentou, é um começo. E assim, entre suspeitas, ameaças, desabafos e reencontros, o dia chega ao fim. Mas a verdade está prestes a aparecer, e ela promete virar tudo de cabeça para baixo. Quarta-feira, 16 de abril. Carlito estava animado como nunca. Depois de tanto tempo lutando pela própria saúde, ele finalmente sentia que o corpo começava a responder de novo.
Entre sorrisos tímidos e olhares de gratidão, chamou Érico para uma conversa séria. Sem rodeios, pediu que o pai aceitasse o convite para acompanhá-lo numa turnê que prometia sacudir os palcos. É agora ou nunca, pai. A gente precisa disso, juntos, disse com os olhos brilhando. Érico, tocado, ficou visivelmente emocionado. Mesmo relutante, sabia que aquela decisão era mais sobre a relação deles do que sobre qualquer outra coisa. Enquanto isso, Ulisses estava numa verdadeira saga para tentar salvar o Gente Fina. Sabendo que sozinho não conseguiria, foi direto até Sérgio e pediu reforços. Explicou a situação, os riscos e os sonhos envolvidos naquele espaço que já era quase uma extensão da casa de tanta gente. Sérgio, entre curioso e solidário, não demorou muito para topar. Se for para salvar um lugar que une tanta gente boa, tô dentro, respondeu com firmeza. No outro lado da cidade, Bia se via cercada por olhares frios e distantes. Beto e Ronaldo, que em algum momento orbitavam ao redor dela, agora pareciam mais focados em respirar bem longe da sua presença. E ela sentia o peso disso. Sofria em silêncio, tentando entender em que momento tudo havia desandado. Mas o problema era justamente esse, ela sabia. Sabia de cada passo em falso, cada mentira contada e cada manipulação. Agora, o preço era pago com juros, em forma de indiferença. Celeste e Edu, por outro lado, estavam vivendo um romance digno de filme proibido. Com Raimundo proibindo qualquer aproximação entre os dois, só restava uma alternativa: encontros às escondidas. Era atrás de muros, entre corredores vazios ou durante caminhadas inocentes que eles conseguiam ficar juntos. E, mesmo no perigo, havia uma adrenalina que tornava tudo ainda mais intenso. E por falar em Raimundo, ele finalmente decidiu dar um passo importante. Vendo a mobilização pela salvação do Gente Fina, deixou o orgulho de lado e foi oferecer seu apoio a Beto. Você tem meu apoio nessa, moleque. Aquilo ali não pode acabar assim, disse ele, com aquele jeito meio bronco, mas sincero. Beto, surpreso, até tentou disfarçar a emoção. A aliança era inesperada, mas bem-vinda. Zélia e Juliano, por sua vez, não poderiam estar mais satisfeitos. O plano que haviam armado contra Maristela estava rendendo frutos. A cada dia que passava, Maristela demonstrava sinais de confusão e perda de controle. Eles, claro, comemoravam cada tropeço da rival como uma pequena vitória. Nos bastidores da empresa, o clima era de tensão, mas para os dois, a sensação era de que estavam mais perto do que nunca de finalmente tirá-la do jogo. Na praça central, uma verdadeira multidão começava a se formar. Cartazes, camisetas, faixas, tudo com o nome Gente Fina estampado em letras garrafais. A mobilização popular para salvar o local tinha ganhado força nas redes sociais, e agora se materializava ali, no meio do bairro, com rostos conhecidos, artistas locais, vizinhos e até gente que só tinha passado por ali uma vez na vida. O que importava era o espírito de resistência e comunidade. E isso ninguém ia apagar. Enquanto todos se uniam do lado de fora, Beatriz estava prestes a ter um acerto de contas do lado de dentro. Decidida, firme e sem medo, ela foi ao encontro de Bia. O clima ficou pesado assim que as duas ficaram frente a frente. Beatriz, sem elevar a voz, deixou claro que não engolia mais nenhuma armação. Você brincou com a vida de muita gente, Bia. Mas comigo, acabou. Bia tentou manter a pose, mas a expressão endurecida não segurou por muito tempo. O confronto, ainda que contido, deixava claro que a máscara estava caindo. Ao mesmo tempo, no Gente Fina, a energia era elétrica. As pessoas gritavam palavras de apoio, batucavam em panelas e erguiam seus celulares como lanternas de esperança. Ulisses subiu no pequeno palco improvisado e discursou como se fosse candidato em campanha. Sérgio acompanhava com papeladas, tentando agilizar a regularização do espaço. Beto, com o microfone em mãos, fez um apelo sincero. Esse lugar é muito mais do que paredes. É história, é família, é resistência. Raimundo, ao lado, observava tudo com atenção. Aos poucos, parecia se reconectar com o próprio passado, com as lembranças que ele mesmo havia enterrado ali dentro. Ele se aproximou de Beto e sussurrou: seu avô se orgulharia disso. Era pouco, mas vindo dele, significava muito. Do lado da perfumaria, Zélia recebia uma mensagem de Juliano. Ela trocou os documentos. Agora é questão de tempo. Zélia sorriu, satisfeita. Maristela estava cercada e nem sabia. Com a instabilidade aumentando, ela mesma começava a cometer erros.
Um deles, inclusive, havia sido ignorar completamente os primeiros sinais de sua confusão. Agora, estava pagando por isso, em cada tropeço, em cada esquecimento. No salão de Glorinha, Ana Maria ajudava a colar adesivos nos novos produtos, enquanto Marlene discutia com uma fornecedora por telefone. A nova linha de cosméticos estava pronta, com nome escolhido e tudo. Era mais um sopro de esperança em tempos tão turbulentos. Glorinha sorriu, orgulhosa. A gente vai longe, Marlene, e sem passar por cima de ninguém. E, finalmente, no meio de toda essa ebulição, Carlito observava a movimentação pela janela do quarto. Ao lado, Érico segurava o convite da turnê. "E aí, pai? Vai ou não vai?" perguntou ele. Érico respirou fundo. "Se for para ver você brilhar, eu vou sim." Carlito sorriu, e pela primeira vez em muito tempo, se sentiu completo. Quinta-feira, 17 de abril. O clima continua tenso na perfumaria carioca e seus arredores. Bia, mesmo ainda tentando manter a pose de quem controla tudo, se vê aflita com o comportamento cada vez mais errático de Maristela. A matriarca da empresa está cada vez mais confusa, trocando nomes, esquecendo compromissos e, para desespero geral, assinando documentos sem sequer ler. E é exatamente nisso que Juliano e Zélia apostam. Os dois seguem firmes na missão de empurrar Maristela ladeira abaixo, manipulando a empresária com frases doces e olhares falsamente preocupados, como se estivessem fazendo um favor à família inteira. Mas a realidade é outra. Com um jogo bem armado e documentos nas mãos, eles conseguem que Maristela assine um acordo que representa um verdadeiro desastre para a empresa. Enquanto isso, a confusão também está forte no Gente Fina, que segue ameaçado pela desapropriação. A mobilização promovida por Ulisses, Vera, Sebastião e Beto começa a surtir efeito. Cartazes são colados pelas ruas, redes sociais entram em movimento e uma multidão se reúne na porta do espaço para protestar. A causa ganha proporção e começa a atrair a atenção da imprensa. Logo, jornais e programas de TV começam a noticiar o caso, destacando o histórico do Gente Fina como espaço cultural e símbolo de resistência da juventude local. O movimento chama a atenção até de figuras públicas, que prometem ajudar na luta. A pressão aumenta em cima da prefeitura, e o Gente Fina, antes dado como causa perdida, começa a reacender as esperanças de quem o frequenta e defende. Do outro lado da cidade, Celeste está às voltas com uma preocupação muito mais íntima. Depois de passar mal logo cedo, ela sente um enjoo forte, sozinha, começa a fazer contas de cabeça. A suspeita assusta. E se estiver grávida? O relacionamento com Edu já vem sendo mantido na surdina, com encontros escondidos para não atiçar ainda mais a fúria de Raimundo. Uma gravidez nesse contexto pode ser o fim da linha ou o início de uma nova fase, mas Celeste ainda não sabe como lidar com essa possibilidade. Com medo e sem saber a quem recorrer, ela esconde sua angústia, pelo menos por enquanto. Clarice, por sua vez, toma uma decisão que deixa Juliano de orelha em pé. Ela avisa que pretende viajar com Teresa. Depois de tantos conflitos, lembranças recuperadas e revelações, a ideia de se afastar de tudo por uns dias soa como uma lufada de ar fresco para Clarice. Mas Juliano, sempre desconfiado, tenta entender o que há por trás dessa viagem. Será apenas descanso ou uma investigação disfarçada? Clarice, no entanto, não dá brechas para ser confrontada. Com postura firme, ela apenas comunica sua decisão e deixa claro que está decidida. Na casa de Anita, o clima também é de tensão, mas por outros motivos. Depois do escândalo envolvendo Nelson e a dívida que quase colocou todos em perigo, a família ainda tenta se recompor. Anita, com sua força habitual, começa a organizar as coisas e garantir que ninguém mais entre pela porta para causar pânico. Mas ainda assim, os resquícios da confusão pairam no ar, e Anita não esquece tão fácil o susto que levou. Sérgio, por sua vez, resolve abrir o jogo com Jacira. Desde que Patty entrou na história com suas armações e mentiras, a relação entre ele e Jacira ficou estremecida. Agora, talvez tentando recuperar a confiança da moça, ele decide contar toda a verdade. Revela quem realmente era Patty, quais eram suas intenções e como se envolveu nessa confusão toda. Jacira, surpresa, escuta tudo com atenção. Embora ainda magoada, ela reconhece a coragem de Sérgio em esclarecer as coisas, e o clima entre os dois começa a mudar, mesmo que ainda lentamente. Enquanto isso, Zélia e Juliano continuam sua dança de manipulação, agora mais confiantes do que nunca. A assinatura de Maristela abre portas para que eles assumam mais responsabilidades, ou melhor, mais controle, dentro da perfumaria carioca. O problema é que Maristela ainda é imprevisível.
Em meio às suas confusões, ela pode acabar entregando alguma peça desse quebra-cabeça sem querer. E é exatamente isso que Bia teme, que a mãe, em meio a um surto de lucidez, entregue a verdade sobre o que está acontecendo nos bastidores. Bia, inclusive, não anda bem das emoções. Com a aproximação cada vez mais evidente entre Beto e Beatriz, ela sente que está sendo deixada de lado. E como se não bastasse, a tensão com Clarice também está de volta. Mesmo tentando manter a pose, Bia anda mais sensível, preocupada com as atitudes da mãe, com sua reputação e com o risco de perder tudo que ainda controla. Para ela, o maior problema não são os adversários declarados, mas sim os sorrisos falsos e as alianças secretas que se formam por todos os lados. Ao mesmo tempo, o Gente Fina se torna o coração pulsante da resistência. A movimentação em torno do espaço cultural emociona todos os envolvidos. Jovens, artistas, ex-frequentadores e até vizinhos que nunca pisaram lá se juntam em apoio. Beto e Raimundo, por mais diferentes que sejam, se unem pela causa e começam a organizar uma grande ação para pressionar a prefeitura. A união deles, ainda que inusitada, mostra como Gente Fina tem o poder de reunir opostos por uma causa comum. No meio desse turbilhão de sentimentos, segredos e alianças, a história avança em ritmo acelerado. Há muito em jogo, e cada personagem parece lutar por algo diferente, seja o amor, o poder, o reconhecimento ou apenas a própria sobrevivência. A única certeza é que ninguém vai sair ileso dessa jornada. Sexta-feira, 18 de abril. A confirmação da gravidez de Celeste vem como um vendaval para a rotina já turbulenta da família. Edu, ainda tentando entender a nova responsabilidade que bate à porta, sente o chão fugir dos pés. A notícia o pega de jeito, e, mesmo com o susto estampado no rosto, ele tenta manter a calma, dizendo que vão enfrentar juntos. Mas a realidade pesa, e o medo de não dar conta começa a tomar conta dele. Enquanto isso, o clima entre Jacira e Sérgio azeda de vez. A revelação sobre Patty foi a gota d'água. Jacira, decepcionada, decide colocar um ponto final no relacionamento. Sem rodeios, ela o encara com firmeza e diz que merece alguém que seja sincero. Sérgio, pego de surpresa, ainda tenta argumentar, mas Jacira está decidida, e não olha para trás. Na perfumaria carioca, a tensão atinge outro nível. Basílio, atento aos últimos acontecimentos, finalmente junta as peças do quebra-cabeça. Ele percebe que Maristela não anda agindo como ela mesma, e a resposta para esse mistério está em Zélia. Basílio, furioso, a confronta sem rodeios, acusa Zélia de estar dopando Maristela para manipulá-la. A acusação cai como uma bomba. Zélia tenta disfarçar, mas o nervosismo a denuncia. Basílio promete que não vai deixar isso barato. Do outro lado, Maristela começa a sair do torpor. Ainda confusa, ela recebe a notícia de que assinou um contrato que pode colocar a empresa em risco. O desespero toma conta. Sem se lembrar direito do momento da assinatura, ela tenta entender como aquilo aconteceu. A culpa e a sensação de impotência se misturam. E, pela primeira vez em muito tempo, Maristela se sente vulnerável de verdade. Ela procura por Basílio, em busca de ajuda para tentar reverter o estrago. Enquanto as coisas pegam fogo na empresa, no Gente Fina o clima é outro. Amália, emocionada, compartilha com Ulisses e Glorinha o quanto o clube mudou a vida da sua família. Ela fala sobre a importância daquele espaço para a comunidade, sobre as pessoas que se encontraram ali e sobre a esperança que o lugar representa para muitos. As palavras dela ecoam forte em todos, e servem como mais um motivo para a luta pela preservação do Gente Fina continuar com ainda mais força. Mas a calmaria dura pouco. De volta ao centro da história, Celeste passa mal subitamente. Ela tenta disfarçar, dizendo que é só um mal-estar passageiro, mas acaba desmaiando nos braços de Edu. O susto é geral. Edu, desesperado, tenta acordá-la. O coração dele dispara, e o desespero toma conta de vez. Ele pede ajuda aos gritos, enquanto segura a namorada desacordada. A notícia do desmaio corre rápido, e logo a família toda está em alerta. Raimundo, que ainda tenta lidar com a decepção de ver sua filha envolvida com Edu às escondidas, se vê obrigado a deixar o orgulho de lado para acompanhar a situação. Mesmo com todas as mágoas, é a saúde da filha que está em jogo, e isso fala mais alto. Ao mesmo tempo, no universo mais corporativo, as ações de Zélia e Juliano começam a ruir. Com Maristela cada vez mais consciente, o plano dos dois corre risco de ser descoberto por completo. Juliano tenta controlar a situação, mas Zélia já está se sentindo pressionada. Ela sabe que, se Basílio revelar o que descobriu, o
O castelo de cartas que os dois construíram vai desmoronar de vez. A tensão entre eles cresce, e a confiança que existia começa a se desfazer no ar. No hospital, os médicos atendem Celeste com agilidade. Edu, do lado de fora do quarto, não consegue esconder a aflição. Quando o médico finalmente aparece para dar notícias, todos prendem a respiração. Felizmente, Celeste e o bebê estão bem. O desmaio foi causado por estresse e má alimentação, nada grave, mas o alerta foi dado. A partir de agora, ela precisa cuidar melhor de si mesma. Edu, aliviado, promete que vai cuidar dela como nunca. Celeste, ainda fraca, sorri de leve. A ligação entre os dois se fortalece, mesmo com todos os desafios. Mas a notícia da gravidez, agora conhecida por todos, promete causar mais desdobramentos. Especialmente com Raimundo, que ainda não engoliu o relacionamento deles e está prestes a tomar uma atitude mais drástica. Enquanto isso, Basílio começa a se mover nos bastidores. Ele procura documentos, gravações e qualquer prova que possa incriminar Zélia. A essa altura, ele já não confia em ninguém e está decidido a proteger Maristela, mesmo que ela ainda esteja em processo de recuperação. Basílio se vê como o último bastião da ética naquela empresa e está disposto a ir até o fim para limpar tudo aquilo. Na casa de Vera e Sebastião, a alegria pela recuperação de Celeste se mistura com a apreensão pelo futuro. Eles sabem que uma gravidez na adolescência muda tudo. Mesmo assim, decidem apoiar a filha, e Edu, no que for necessário. A família se une como pode, enquanto o mundo lá fora continua girando, sem dar trégua. De volta ao Gente Fina, a luta pela preservação do clube ganha novos aliados. Após o discurso de Amália, mais moradores do bairro se mobilizam. Ulisses e Glorinha organizam uma nova assembleia, enquanto Beto segue articulando com a imprensa. O clube virou símbolo de resistência, e ninguém está disposto a ver aquilo acabar. No fim do dia, Maristela chama Basílio para uma conversa. Com os olhos marejados, ela diz que se sente traída por todos, mas que ainda confia nele. Ela quer ajuda para reverter o contrato que assinou, mas sabe que isso não será fácil. Basílio promete que vai dar um jeito, e, no fundo, torce para conseguir fazer justiça antes que Zélia e Juliano façam mais estragos. Na última cena, Edu entra no quarto de Celeste com uma flor na mão e um sorriso tímido. Ela sorri de volta, e os dois se abraçam em silêncio. A jornada deles mal começou, e já está cheia de altos e baixos. Mas, por agora, o importante é que estão juntos. Sábado, 19 de abril. Amália foi quem puxou o fio que todos ignoravam. No meio do caos, ela encontrou uma brecha jurídica que poderia salvar o Gente Fina da desapropriação. Ninguém acreditava muito no início, mas com documentos em mãos e determinação nos olhos, ela apresentou uma alternativa real para barrar a decisão da prefeitura. A revelação caiu como um alívio, reacendendo as esperanças em quem já estava quase fazendo as malas. Enquanto isso, Edu tentava, com jeitinho, convencer Celeste de que elas precisavam abrir o jogo com suas mães sobre a gravidez. Ela ainda hesitava, sentindo que o momento era frágil demais, mas Edu estava firme. Esconder a gestação só tornaria tudo mais difícil. Os dois estavam unidos, mas sabiam que essa conversa teria repercussão, especialmente com Raimundo, que ainda não engoliu o relacionamento da filha com Edu. Juliano e Zélia, por sua vez, tomavam as rédeas da situação com Maristela. A confusão mental dela já não era mais discreta. Surtos, esquecimentos, atitudes contraditórias. Juntos, levaram a empresária para uma avaliação médica, e a resposta veio com força. Era preciso interditá-la judicialmente. Mesmo com toda a história maluca que os dois tinham, o gesto era de cuidado, ou, pelo menos, conveniência bem maquiada. Enquanto Maristela enfrentava esse cerco invisível, Ulisses deixava claro para Glorinha que, apesar de toda a bagunça recente, seu amor por ela permanecia intacto. Ele não sabia como as coisas poderiam se ajeitar, mas não estava disposto a fingir que não sentia mais nada. Glorinha, dividida entre mágoas e saudades, ouvia cada palavra com o coração apertado. No meio disso tudo, Carlito comemorava com Érico o sucesso do pai como artista. A fase ruim parecia dar trégua, e Érico voltava a se destacar com sua arte. Carlito vibrava com cada reconhecimento e fazia questão de mostrar que, apesar dos atritos do passado, ele sempre acreditou no talento do pai. A vitória mais inesperada da semana, no entanto, veio com a suspensão oficial do despejo contra o Gente Fina. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. O clube, que estava ameaçado há tanto tempo, finalmente respirava aliviado. Foi festa, foi grito,
Foi gente chorando na rua, e não era exagero. Aquele espaço significava mais do que um prédio. Era história, identidade, um refúgio para todos ali. Mas nem tudo era celebração. A justiça bateu à porta de Maristela e oficializou sua interdição. A empresária, acostumada a controlar tudo e todos, agora se via como alguém que precisava de tutela. A notícia mexeu com o orgulho dela, mas havia pouco o que fazer. A lucidez dela já oscilava demais para que pudesse continuar no comando da empresa, e todo mundo sabia disso, mesmo os que fingiam não ver. A surpresa maior veio logo em seguida, quando Basílio decidiu abrir o jogo. Em uma conversa tensa com Juliano, ele revelou que se casou com Maristela. A princípio, Juliano achou que era alguma piada ou estratégia. Mas não, o casamento era real, legalmente registrado. Basílio agora tinha legitimidade para responder pela perfumaria carioca no lugar da esposa. Foi um movimento inesperado, mas no fim, parecia que ele estava disposto a colocar a casa em ordem. Ou, pelo menos, evitar que ela desmoronasse de vez. A revelação provocou um rebuliço imediato. Juliano, que já vinha sendo escanteado, agora se via oficialmente fora do controle da empresa. Basílio não dava mostras de querer humilhar ninguém, mas também não parecia disposto a abrir mão de nada. Ele agia com a frieza de quem já viu muito e não tem tempo para joguinho. Dizia que fazia aquilo por Maristela, mas era evidente que também tinha seus próprios planos. Zélia, que até outro dia conspirava com Juliano, assistia tudo de camarote. Ela mantinha o rosto impassível, mas por dentro já calculava os próximos passos. Agora que Maristela estava legalmente afastada, quem seria o próximo a cair? Celeste, por sua vez, ainda digeria a notícia da gravidez. O enjoo constante não deixava dúvidas, mas ela temia o impacto que isso teria na relação com suas mães, e, claro, com Raimundo. Edu tentava blindá-la do medo, mas sabia que não seria fácil. A juventude delas, o contexto conturbado, tudo parecia contra. Ainda assim, havia uma serenidade no olhar das duas que fazia parecer que daria certo. Enquanto gente fina respirava aliviado, a tensão na perfumaria carioca só aumentava. Com Maristela fora de cena e Basílio no comando, ninguém sabia ao certo se a mudança era um recomeço ou só um novo tipo de caos. Juliano, ressentido, via seus planos desmoronarem, e a figura fria de Basílio agora era um obstáculo real, não só um ex-marido ressentido, mas um nome forte, respeitado e com plenos poderes. No meio de tudo isso, Teresa acompanhava Clarice, que continuava vasculhando a própria memória como quem tenta montar um quebra-cabeça no escuro. Apesar das crises, ela se mantinha firme, e o vínculo com Teresa só se fortalecia. Era como se, no meio de tantas revelações externas, Clarice estivesse em sua própria jornada, tentando recuperar algo que perdeu de si mesma. E talvez, quando tudo acabasse, ela fosse a única realmente livre de todo aquele passado. Ao fim do dia, o que ficou no ar foi uma mistura esquisita de vitória e incerteza. O clube foi salvo, sim, mas o futuro da perfumaria, das famílias, dos casais, tudo ainda era uma interrogação. Só uma coisa era certa: ninguém ali seria o mesmo depois de tudo isso. E acabou o resumão de hoje. Se a novela tá boa, imagina o resumão de amanhã. Então se inscreve aí e vamos fofocar juntinhos no próximo vídeo, porque aqui a gente vive de resumo, emoção e um pouquinho de confusão.